Olá, meus amados e queridos irmãos, que alegria poder estar com cada um de vocês mais uma vez, né? E louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que a nossa última aula de escola dominical tenha sido uma bênção. Nós estamos felizes por tudo que Deus nos deu, né? Tá chegando a nova revista. Espero que cada um de vocês tenha pedido a nova revista e aguardo, né? Aguardo que seja uma bênção tão grande como esta revista está sendo para nós. Meus amados, nós estamos falando sobre mordomia e pegamos estrategicamente a lição 9, dividimos em duas lições. E agora a lição 10 dividimos em duas lições. Creio que foi uma bênção. Aí a escola dominical aqui foi uma bênção muito grande. E trabalhamos a questão relacionada à responsabilidade com a profissão, a responsabilidade com o trabalho. Aqui foi muito, mas muito bom. E para a próxima aula da Escola Bíblica Dominical, nós vamos terminar a lição de número 10, o estudo 10, vida familiar e mordomia. Não se engane, nada é nosso. É interessante que restou agora para nós o ponto 1.4, lá na página 67, e o ponto 1.5 da página 68. São duas responsabilidades muito importantes, que é a responsabilidade com a obra de Deus e a responsabilidade de cultuar, né? A gente sabe que esses dois assuntos nos interessam muito, 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 porque nós, pastores, nós, professores de escola bíblica dominical, a gente quer que a igreja esteja cada vez mais viva, né? Que a igreja esteja cada vez na presença do Senhor. E a gente tem a oportunidade com essa lição de despertar no coração do nosso aluno que tanto quanto é importante e fundamental ele trabalhar para o sustento e para o pão de cada dia, é mais importante ainda e fundamental ele trabalhar na obra do Senhor. Na obra do Senhor. Eu utilizei-me aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, mas quero que também vocês se utilizem de um segundo texto que está lá em João capítulo 4, quando, depois da conversa com a mulher samaritana, Jesus diz, vocês estão dizendo que está faltando muito tempo para a colheita, os campos já estão brancos, né? Pena que são poucos os lavradores. Ore para que o Senhor da seara envie muitos, né? Lavradores, muitos trabalhadores. Então, esses dois textos serão fundamentais para o ponto 1.4, tá bom? E aí, o que você vai fazer no início da lição? Bem, você vai abrindo a lição, vai lá para a página 64, vida familiar e mordomia, não se engane, nada é nosso. O que se requer de um mordomo? Fidelidade. Então, 1.1, página 65, responsabilidade no cuidado das pessoas. 1.2, responsabilidade com o tempo. 1.3, responsabilidade com a profissão. E agora, 1.4, responsabilidade com a obra de Deus. Com a obra de Deus. Aí você olha para o seu aluno e diz, quanta coisa já aprendemos, quanto conhecimento, quanta responsabilidade.
E agora vamos para o 1.4, que é mais uma responsabilidade que temos, que é a responsabilidade com a obra de Deus. Muito bem. Para aqueles que pensam que a responsabilidade de um pai de família e de uma mãe de família se resumem exatamente no fato de você cuidar dos seus filhos, acordar, trabalhar, trazer para casa o pão de cada dia, amá-los, protegê-los, levá-los ao médico e cuidar da esposa e um cuidar do outro dentro de casa. E se você pensa que a sua responsabilidade e a minha se resumem a este ponto específico, está muito enganado, tá? Porque há uma responsabilidade muito grande e muito maior, que é literalmente levar nossa casa à obra, à seara, ao trabalho do Senhor. E como assim, pastor? Uai, como assim? Meu amigo, todos nós temos a responsabilidade com a obra do Senhor Jesus. Ele, ao subir aos céus, ele disse de forma muito clara: vai descer sobre vós o Espírito, e vocês receberão poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como na Judeia, como na Samaria, até os confins da terra. Então, o que Cristo fez por nós, nos salvando, nos retirando do mundo de pecado, não terminou só com a nossa salvação. Ele deseja que haja em nós exatamente a grandiosidade da missão dele reverberada, ou seja, continuada. E é interessante que Jesus nunca escondeu isso. Durante todo o ministério dele, ele trabalha com mais intimamente 12 homens, mas ele tinha mais de 70 discípulos. Teve uma missão que ele enviou 70, 2 a 2. E depois que ele ressuscita, ele é visto por 500 irmãos, a palavra de Deus diz. Então, Jesus nunca brincou em serviço e, ao completar 30 anos e começar seu ministério público, ele passa a vida inteira preparando homens para, depois da sua morte e ressurreição, esses homens continuarem o ministério. E o que Jesus sempre quis? Né? O que Jesus sempre desejou? Aí você vai para Mateus, capítulo de número 28, extremamente simples o texto, e abrindo em Mateus, capítulo 28, você vai mostrar para o seu aluno o que Jesus sempre desejou dos seus discípulos, que é exatamente o versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas essas coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, quando Jesus veio e fez tudo o que fez, sendo o nosso Redentor e Salvador, ele fez e ele disse: olha, é para continuar, não é para parar. Então, nós somos responsáveis pela continuidade da obra de Deus. E
casa, isso tem que ser uma preocupação muito grande. Tem que ser uma preocupação muito forte. Eu tenho que lutar para que meus filhos entendam que existem responsabilidades não só patrimoniais, econômicas, financeiras, não é só conta que se tem que pagar, não é só carinho que se tem que retribuir, não é só amor que se deve absolutamente estender um ao outro, mas tem também a obra do Senhor, que é levar pessoas a conhecer o Senhor, levar pessoas a estar na presença dele. E é interessante que quando Jesus nos fala isso, isso fica tão forte, tão forte, tão forte no coração dos discípulos que Jesus não deixou de alertá-los sobre a dificuldade que nós teríamos na condução e na existência de todo aquele momento, que é o trabalho na obra. Não seria fácil. Tanto é que aí você vai usar um segundo texto. Poxa, pastor, mas não está na revista. Sim, eu sei. Não dá para botar tudo que a gente quer na revista. Mas daí nossa aula de instrução para te ajudar. Jesus sabia que essa responsabilidade não seria fácil. Não seria fácil. E aí depois que ele fala com a mulher em Samaria, não é para entrar nos detalhes da conversa. Porque se você entrar nos detalhes da conversa, não vai dar para ministrar a aula inteira, tá? Você só diz, olha, os irmãos se lembram de João 4? Então vamos para João 4. Aqui está aquela história que a gente já conhece muito. Não vamos precisar repetir a história da mulher samaritana e o diálogo que ela teve com Jesus, né? Jesus simplesmente olha para os seus discípulos e ele diz de forma muito clara, depois que a mulher saiu para chamar todo mundo e convidar todo mundo para conhecer o tal homem que falou tudo sobre ela, em João 4, versículo de número 35, Jesus diz assim: não dizeis vós que há ainda 4 meses para que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os olhos, vede as terras já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Ambos se regozijem. Então, olha que interessante o fato de Jesus falar, olha, tem um trabalho a se fazer, o fruto desse trabalho é galardão, é vida eterna, e vamos trabalhar, vamos trabalhar. Jesus, no versículo 38, chega a dizer, eu vos enviei a ceifar, eu vos enviei a ceifar, né? E aí ele termina dizendo, olha, orem porque nós precisamos de muitos ceifeiros. Então Jesus nunca deixou de expressar o seu grande desejo de que a gente viva uma vida acima da normalidade, aquela vida de acordei e dormi, deitei, acordei e dormi, trabalhei e deitei, acordei e dormi, trabalhei e deitei. Não, a nossa vida tem também a questão do trabalho espiritual, de divulgar Cristo às pessoas. E que bom que a gente não precisa ganhar ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. A gente fala do Senhor. E quem convence o pecador é o Espírito. Fica tranquilo, não entre em desespero não, fale. Você vai ter a felicidade de ver muitas das sementes que você plantar literalmente frutificarem. Outras você não vai ver. Por quê? Porque às vezes é você que planta e outro
outro que colhe, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Pelo menos você participou e todo mundo tem galardão. Então, é fundamental eu pensar que a minha vida não pode ser somente dedicada ao trabalho, somente dedicada ao pagar de contas, somente dedicada. Não, 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 não. Tem o mundo espiritual, tem a seara, tem o trabalho espiritual, tem a vida eterna, tem galardão. E eu tenho compromisso com isso. Aí, depois que você fez essa introdução ao ponto 1.4, aí você diz, então, abra comigo a página 67 e convide ele a ler com você o ponto 1.4. Ai, pastor, é gostoso de ler. Eu gostei muito dessa revista. Sim, todas as revistas são gostosas, mas esse 1.4 eu quero que você leve ele a ler com você. E aí vem, aqui está Paulo escrevendo no capítulo 15. Paulo, depois que trabalha com a ressurreição, Paulo diz, vamos trabalhar. É para seguir firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. E aí você vai ver que o que eu coloquei aqui vai encaixar como luva perfeita em tudo aquilo que nós temos que ensinar para o nosso aluno, que é a responsabilidade que ele tem de levar ele e a família dele para a obra, E aí as perguntas que são muito embaraçosas, elas são fundamentais. Você vai olhar para ele, as perguntas que começam aqui, né? Como está a sua mordomia na casa do Senhor? Porque os campos são brancos. Tem muito o que fazer. E é uma chance de você, enquanto pastor, de forma amorosa, não bata, é de forma amorosa, dizer, irmãos, nós estamos precisando aqui na nossa igreja local, na nossa realidade aqui da cidade tal, a gente está precisando de irmãos para isso. Estamos precisando de irmãos para isso. Estamos precisando de irmãos para aquilo outro. E é uma chance que você tem de trazer a igreja para que ela trabalhe. E dizer, olha, eu como teu pastor, eu estou te convidando a trabalharmos nesse ponto aqui, nesse outro ponto, aqui dentro da casa do Senhor. Eu preciso de você. Agora, se você for o professor e não o pastor, só o professor e não o pastor, aí você pode combinar com o pastor na hora de dar essa lição, de chamar o pastor e dizer, pastor, o que o senhor está precisando da gente? Então, entendeu como é que é? Você vai ler com eles as perguntas e deixar que as perguntas caiam na cabeça e no coração de cada um, cada um responde para si. E depois que terminar aqui, as perguntas e que chegar no 1.5, antes de você começar no 1.5, você pode chamar o teu pastor e já previamente combinado com ele e falar, gente, estou precisando disso, estou precisando disso, estou precisando disso, estou precisando disso e daquilo. Eu já fiz a lição dessa forma, estrategicamente dessa forma, para que os pastores possam ter a chance de, depois que os membros foram expostos, né, expostos a exatamente essa lição, esse 1.4, ele vai poder, de forma muito estratégica, nesse momento em que o Espírito falou, trazer o povo para o trabalho, despertar o povo para o trabalho. Né? Por quê? Porque, vamos lá, nós precisamos sim. Nós precisamos sim. Precisamos fazer a obra do Senhor. E aí, depois de fazer isso,
vamos para o 1.5, que é a responsabilidade no cultuar. No cultuar. O que é culto, irmãos? Culto nada mais é do que aquele momento em que a gente se reúne e louva a Deus de todo o nosso coração. Culto é aquele momento em que a gente se reúne e engrandece o Senhor com nossa vida. Culto é aquele momento que a gente se reúne e diz ao Senhor: obrigado, Senhor, muito obrigado. É um momento delicioso, né? É um momento de comunhão, é um momento em que a gente está ali para poder estar junto, estar perto dele, porque sente a necessidade de estar perto dele. E mordomia também implica em cultuar. Mordomia, irmãos, é um estilo de vida de quem, sentindo-se amado por Deus, responde a esse amor com culto, com adoração, com louvor e com engrandecimento. E aqui, uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque eu destaquei na página 69, exatamente antes das perguntas que tem aí na página 69. Responda, então, antes das perguntas, né? Três grandes espécies de culto são fundamentais para todos nós. O pessoal, que é o culto individual, no qual a intimidade é desenvolvida com meu Senhor. Familiar, onde eu exponho o meu lar diante da doce e preciosa presença de Deus. E em eclésia, na igreja, quando todos os demais irmãos, com todos, adoramos e bendizemos ao Senhor. E tudo bem que culto não é muito simples. Se você parar e pensar, no primeiro culto que a gente teve fora do Jardim do Éden, porque havia culto no Jardim do Éden, sim? Na viração da tarde, Deus passava e conversava com Adão e Eva naquele momento gostoso de união. Mas o primeiro culto que se teve, não sei se primeiro, mas um dos primeiros cultos que se teve fora do Jardim do Éden, Caim mata Abel. Caim mata Abel. Gente, não é fácil. Mas uma passagem como essa nos mostra que, desde o início, nós temos a necessidade de estar com o nosso Senhor. Agostinho dizia que o Senhor nos fez para Ele e nos fez com algo aqui dentro que só Ele preenche. E é óbvio que o culto é esse momento glorioso onde a gente está com o Senhor preenchendo a nossa vida. Preenchendo a nossa vida. É interessante como a gente tem sido irresponsável no cultuar. Sério, 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 sério. A gente está vivendo uma vida tão louca que a gente não está parando para termos o nosso culto individual com Deus, nosso momento de intimidade com Ele. E aí, toma muito cuidado, porque Jesus vem buscar a sua noiva. E eu acho muito difícil alguém casar com alguém que não conhece. Toma muito cuidado, tá? Dificilmente o Salvador vai se casar eternamente com gente que ele não conhece. Ele vai olhar para muita gente e vai dizer, olha, não, mas em teu nome eu fiz, em teu nome eu fiz, em teu nome eu fiz, eu expulsei demônio, eu fiz milagres, eu operei maravilhas, e vai dizer, eu não te conheço. Você não tem intimidade comigo, entendeu? Você só estava nos cultos públicos da igreja. Você não tem intimidade comigo.
Então, é sério isso, um culto pessoal e individual, aonde a gente sozinho se fecha e vai ler a Bíblia, e vai orar, e vai conversar com ele, vai se dedicar a ele, entregar tempo a ele, isso é fundamental para depois, lá na frente, não ouvir: eu não te conheço, eu não te conheço. Agora vamos lá. Como é que meus filhos vão crescer e ter os cultos individuais deles? Só se aprenderem com a gente. Então, é preciso ter um segundo culto além do individual. É preciso ter o culto familiar. Ele tem que estar no culto familiar desde pequenininho, orando, pregando, cantando, culto familiar. E aí, com o tempo, ele vai ter a própria intimidade com o Senhor. E toma muito cuidado. Não adianta ter culto individual e culto familiar se eu não tenho culto na igreja. Se eu não estou no culto na igreja, em comunhão com os meus irmãos. Ah, mas por que eu tenho que estar na igreja? E você se recorda do que está em João, capítulo 21, versículo 15 a 22? É aquele momento em que Jesus dá o apertão em Pedro. Jesus aperta Pedro, que Pedro grita, né? Se você pode pegar com ele, João 15, João 21, 15 a 22. Jesus pergunta: você me ama? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Interessante que no versículo 15, diante da primeira pergunta, disse Jesus: então cuida dos meus cordeirinhos. Aí diante da segunda pergunta, então pastorei as minhas ovelhas. E aí no 17, quando Jesus pergunta pela terceira vez, aí ele diz: ó, você sabe de tudo, você sabe de tudo, então cuida das minhas ovelhas. Você quer provar que me ama? Você quer provar que tem relação profunda comigo? Você quer provar que tem intimidade comigo? Então tá bom, você tem que amar o que eu amo, as minhas ovelhas. Então, vai um cuidar do outro, vai um proteger o outro, vai um estar com o outro. E isso só é possível se você estiver na igreja junto com os teus irmãos. Entendeu como é que é? Por isso que o culto público é fundamental. É aquele momento em que nós estamos em eclesia, estamos na igreja juntos na presença do Senhor. Entendeu? Por isso que não dá para ser crente em casa. Não dá para ser crente em casa. Tá? Eu tenho responsabilidade com cultuar. Eu tenho que literalmente cultuar individualmente a ponto de desenvolver com meu Senhor toda uma intimidade. Eu tenho que cultuar e desenvolver com minha família, que é a minha primeira igreja, até para que meus filhos cresçam e desejem depois internamente, pessoalmente cultuar, mas eu tenho que estar na casa do Senhor. Tá aqui as exceções nós entendemos e compreendemos. O ladrão na cruz, ele foi salvo, né? E ele não cultuava, ele encontrou Jesus no último dia da vida, mas ali é misericórdia. Eu e você, a gente teve e tem a oportunidade todo dia cultuar ao Senhor individualmente, cultuar ao Senhor em família e cultuar ao Senhor coletivamente perante todo o povo de Deus. Então, vamos tentar viver direitinho com a responsabilidade, né? De literalmente também cultuar. É responsabilidade. E aí é óbvio que as perguntas são maravilhosamente redigidas aqui para dar aquele apertão. E aí pergunta, pergunta, pergunta. E já deixa, irmãos, olha, há muito tempo atrás nós já levantamos aqui na igreja os cultos familiares. Tem que voltar o culto dentro do meu lar. Mas eu tenho que todo dia ter o contato com o Senhor Jesus. E eu tenho que também cultuar
junto com o Senhor e a sua presença, tá? Isso é fundamental. Muito bem. E aí terminaremos a lição de número 10, tá bom? Que o Senhor abençoe a todos vocês, que o Senhor dê uma aula maravilhosa. Vamos ver se a gente consegue fazer com que o povo de Deus recupere essa alegria do culto individual com Deus, ou seja, aquele momento individual diário de leitura da palavra, dos cultos familiares, que não precisa ser diário, mas pelo menos 2 a 3 vezes na semana, e o culto público na igreja, tá? O culto público na igreja, quando a gente se reúne e adora e louva o Senhor Jesus, tá bom? Então, para quem pensa que não precisa estar no culto da igreja, lembre-se que ele morreu por todos nós. E a gente tem que estar junto, que vai para o céu. E o céu é para todos nós, tá bom? E então, muito, mas muito, Deus te use muito, porque a gente está precisando de uma igreja que volte a trabalhar. Deus te use nisso. Uma igreja que volte a trabalhar com vontade no evangelismo e que volte a cultuar. Tá bom? Um grande beijo. O Senhor te use e a paz do Senhor.